Dia 19 de janeiro, segunda, depois daquele domingão recheado de movimento no céu. Essa semana é bem peculiar, né? Porque ontem a gente teve a lua nova, o ingresso da lua em Aquário e a lua conjunção Vênus. Encerramos o domingo de muito movimento. Agora, a lua também acho que cansou de tanta coisa no domingo. O passo seguinte da lua é só na quarta-feira, que é quando ela vai ingressar no signo de Peixes, na madrugada, 3h49, no horário de Brasília. Então, segunda e terça, sem aspectos, lua fora de curso o dia todo, tá? Toda segunda e toda terça. E para as iniciativas, astrologia eletiva, astrologia mágica não é bom. Temos movimento no céu e alguns aspectos até interessantes, mas como a lua estará fora de curso, não é bom para nenhum movimento nesse sentido. Por isso, são dias que nós vamos aproveitar um pouco melhor em rotina. Bom, então na segunda-feira nós tivemos 1 e 9, o Mercúrio chegando a um sextil a Saturno. E o Mercúrio ainda está combusto. Ontem nós tivemos a fase nova de casa 7 com todo esse povo combusto, Mercúrio, Vênus, Marte ainda todos combustos, e a Lua, né, chegou ao mesmo grau do Sol, ainda leva aí um dia e pouquinho para ela se distanciar bem do Sol e começar a ser visível no céu. Então, o Sol prejudicando todo mundo e uma alunação de casa angular, casa 7, que trouxe o reflexo, vai trazendo para esses 30 dias o reflexo internacional. Muita intensidade. E ainda no meio do caminho, nessa semana, a gente tem ali Sol em Aquário, na ingressão de Aquário, Mercúrio em Aquário e Marte em Aquário. E essa tônica mais rebelde de colocação vai ficando mais presente, então é possível que a gente entre num período um pouco mais voltado a manifestações mesmo, ele é meio bravo, né? Um período um pouco bravo. Mas voltando para essa semana, então essa alunação ontem com muitos planetas compostos, todos juntos em casa angular, não é favorável. Eu vi até alguns astrólogos falando de um estélio, Capricórnio construtivo, mas não é, pelo menos no sentido da astrologia tradicional, e deveria ser na moderna também, não é bom porque os estélios são indicações de conturbação, muita influência ali junto e principalmente com o Sol ocultando todo mundo. Todos nascendo no céu durante o dia. Não é bom, né? Então isso é uma indicação irritada e a gente tem que ter atenção. Agora, na segunda, na madrugada, nós tivemos o sextil entre Mercúrio e Saturno, e como não temos novos aspectos da Lua, nós vamos sentindo ainda esse sextil até uma boa parte do dia. Ele é interessante e concentra um pouco mais para atividades de planejamento, atividades estratégicas, ele vai puxando um pouquinho mais para tema técnico, e isso acaba sendo interessante para a rotina. Em atividade profissional ou não, nós vamos perceber um pouco dessa facilidade. Lá no finalzinho do dia, o Sol vai ingressar em Aquário, 22h45. Aquário é o detrimento do Sol, não é um ponto muito bom, ele fica fraco. Mas ele tem a natureza do calor, semelhante à de Aquário. O calor do fogo é um pouquinho diferente do calor do ar, mas é calor, e isso já vai trazendo mais motivação em termos de exposição. Agora, nós vamos aproveitar um pouco melhor essa configuração de natureza quando o Sol tiver bons aspectos, que não é o caso agora, e principalmente porque quando os planetas ingressam nos signos, eles têm que ganhar um pouquinho de força ali, 3 graus depois. Então, esse comecinho, esses 3 dias iniciais não são tão interessantes para o Sol em Aquário. E é isso que temos, então, para a segunda. Tivemos o sextil Mercúrio-Saturno e vamos ter o ingresso do Sol em Aquário à noite. E quando a gente acordar amanhã, estaremos percebendo Marte sextil Saturno, que vai ocorrer 3 e 1 no horário de Brasília, e vai manter ainda bastante um tema técnico, mas agora como Marte está exaltado, ele beneficia Saturno, inclusive em Capricórnio. Amanhã nós vamos ter um dia muito robusto, muito produtivo, também bem interessante. E o ingresso do Mercúrio em Aquário, mas amanhã eu volto para a gente conversar mais, mas só para vocês saberem que nós vamos amanhecer pegando essa influência do sextil Marte e Saturno, que é muitíssimo interessante para o plano produtivo, organizacional, para estratégias, mas nesse ponto não é bom para iniciativas e nem para grandes mudanças, como a Lua fora de curso. Então é a mesma rotina que nós vamos nos beneficiar entre segunda e terça-feira.
E principalmente se você já estiver em meio às iniciativas que já teve, em meio a projetos e atividades do dia a dia, vai sentir aí facilidade, tá? Bom, e aí, então a lua em peixes é só na quarta, mas amanhã eu volto e a gente conversa um pouco mais. Uma ótima segunda para vocês, então até amanhã.